pessoal, tudo bem? Eu sou o José Tristão, eu estou aqui de novo para falar sobre manufatura aditiva para vocês. Nós já tivemos o primeiro webinar, onde eu apresentei os conceitos de manufatura aditiva e impressão 3D. Mas hoje a gente vai conhecer a área de manufatura aditiva aqui da Flex Sorocaba. Vem comigo! Essa é a nossa área de manufatura aditiva. Ela fica localizada aqui no PIC, o nosso Centro de Inovação em Produto. Falar sobre inovação em produto é falar sobre manufatura aditiva. Por isso que faz total sentido nós termos essa área aqui dentro. Aqui, na área de manufatura aditiva da Flex, nós temos a primeira impressora 3D Multi-Jet Fusion da América Latina. O fabricante dessa impressora é a HP e a Flex fez investimento e trouxe essa tecnologia inovadora para o Brasil. Ouso dizer que essa é uma das melhores tecnologias de impressão 3D disponíveis no mercado. O ecossistema dessa tecnologia ele é bem diferente. Nós temos dois equipamentos, a impressora 3D e a minha estação de pós-processamento, mas eu já explico cada uma delas para vocês. Vou começar pela impressora. Essa é a impressora HP 3D Multi-Jet Fusion 4200. Como o nome já diz, Multi-Jet Fusion. Ela vai trabalhar com multi, vários materiais, jet significa um jato de material, e fusion significa fusão. Assim como todas as impressoras 3D que a gente conhece, ela trabalha com deposição sucessiva de camadas. É o que classifica como aditiva. A diferença dessa tecnologia é que ela trabalha com uma matéria-prima em pó, luzes de aquecimento, luzes para fusão e outros dois produtinhos chamados agentes, mas eu já explico também o que significa cada um desses suprimentos. E agora eu vou apresentar um pouquinho das características desse equipamento para vocês. Falando então um pouquinho sobre a impressora e suas características. Eu mencionei que ela trabalha com luzes. Essas são as minhas lâmpadas de aquecimento. Como o nome já diz, elas têm como função aquecer a minha matéria-prima até um ponto de quase fusão. Aqui do meu lado direito, eu tenho o meu módulo de impressão. Este módulo é muito similar com um cartucho de impressora 2D, impressora de papel. Ele vai passar pelo eixo depositando os meus agentes que vão auxiliar na minha fusão. Já falo sobre isso. O meu módulo ele é composto por duas lâmpadas de fusão. Tenho a minha lâmpada de aquecimento que aquece o meu pó. E essas duas lâmpadas aqui, elas somadas à luz de aquecimento, elas fazem com que o meu pó se funda camada por camada. Ainda neste módulo, eu tenho outras 3 cabeças de impressão. Olha aqui a similaridade com as impressoras 2D novamente. Eu tenho 3 cabeças de impressão, onde cada cabeça possui 10.000 injetores, 10.000 biquinhos que vão depositar partículas de um produto líquido que vai me ajudar na fusão. Cada cabeça ela é bem similar aos cartuchos de impressoras que a HP é líder em mercado. Somado tudo a isso, eu tenho aqui os agentes que eu havia mencionado anteriormente. Os agentes, como o nome já diz, eles auxiliam, são auxiliadores. Eu tenho o meu primeiro agente, denominado agente de fusão. Ele serve para fundir o meu pó. E eu tenho aqui o meu agente de detalhe, que serve para criar essa superfície mais suavizada ou selada da minha peça. Vou explicar então o processo.
A minha luz de aquecimento aquece o meu pó. As minhas cabeças de impressão vão depositar as gotinhas dos meus agentes nesse meu pó que já está aquecido. Essas cabeças, elas são inteligentes e elas vão depositar as gotículas dos meus agentes apenas na onde eu vou ter material fundido. Lembra que é aditivo, adição de camadas. Então, a cada processo eu tenho uma camada de matéria-prima, gotículas de agente e eu tenho as minhas luzes que passam por cima desse pó aquecido e com o meu agente e fundem as minhas camadas. Eu vou deixar um videozinho aqui logo em sequência explicando esse processo de forma mais simplificada para vocês. E ainda temos outro diferencial nessa tecnologia. Onde as minhas peças são impressas? No meu carrinho de impressão. A HP desenvolveu uma tecnologia que trabalha com carros de impressão, ou chamado Build Units. Essa minha área, ela vai descer por 380 milímetros e este é o meu volume de impressão. Falando um pouquinho sobre essa tecnologia, ela acaba sendo 10 vezes mais rápida do que qualquer outra tecnologia de impressão 3D. Por quê? Imagine a minha impressora de filamento, que a gente já falou no webinar anterior. Ela vai fazer a camada de cada peça de forma unitária, uma a uma. Se uma peça é 1 hora, significa que para imprimir 10 peças, eu vou levar 10 horas. Essa tecnologia da HP, ela trabalha por camadas. Então ela fabrica, ela funde todas as camadas da minha área de uma única vez. Se eu tenho uma peça e ele vai levar 1 hora para produzir, se eu tiver 100 peças no mesmo plano, continua sendo 1 hora. Por isso que essa tecnologia, ela é diferenciada, porque ela é muito mais rápida do que qualquer outra tecnologia de impressão 3D que a gente conhece. Um outro diferencial é que ao ter esses carrinhos de impressão, eu otimizo o meu ecossistema. Aqui eu não falo mais sobre prototipagem, sobre questões unitárias. O conceito aqui já é falar sobre pequenos lotes de peças. Eu não falo mais de uma peça, eu já falo de 100, 200, 500 peças sendo produzidas ao mesmo tempo. Legal! Depois que eu fiz a minha impressão na minha impressora, eu tenho que aspirar a minha matéria-prima. Antes de tudo, eu tenho que falar sobre a matéria-prima para vocês. A matéria-prima principal deste ecossistema é o poliamida, mais especificamente o PA12. O PA12, ele é uma variação do nylon, similar ao jeans, né? Um fator curioso é que por ter essa similaridade com o jeans, com o nylon, significa que a gente pode, inclusive, tingir essas peças. Legal! Essa estação é a minha estação de pós-processamento. Ela é o meu pré e a minha pós-impressão. O que isso significa? Significa que nesta estação eu abasteço o meu Build Unit. Significa que é aqui dentro deste carrinho que está a minha matéria-prima em pó, que vai ser impressa na minha impressora. Depois que eu já fiz toda a minha impressão e já tenho um volume de peças, o meu Build Unit, o meu carrinho de impressão, ele vem da impressora e é acoplado na minha estação de processamento. Toda a matéria-prima que não foi utilizada no meu processo de impressão, que não virou peça, ela é aspirada e reciclada. Um fato curioso sobre essa tecnologia é que ela utiliza 80% de matéria-prima reciclada e apenas 20% de matéria-prima nova.
Falando um pouquinho sobre essa estação, depois que eu aspirei esse pó sobressalente da minha impressão, eu vou ter as minhas peças impressas, porém bem sujinhas. Eu ainda tenho um pouco de pó que fica atrelado a elas. Após essa estação, as minhas peças estão prontas. O que significa? Eu já carreguei matéria-prima, eu já imprimi, eu já trouxe para cá de novo, reciclei a minha matéria-prima que eu não utilizei e eu já tenho as minhas peças prontas. A partir deste momento, fica a encargo do usuário do ecossistema ou do dono, né, quem está utilizando aqui, decidir qual vai ser o processo para limpar esse pó. Quando eu falo limpar, é realmente aplicar um tipo de jateamento, limpeza de superfície ou suavização, para partir desse tipo de peça para esse modelinho aqui já pronto. Em sequência, eu vou apresentar para vocês alguns cases que nós temos aqui na Flex. E aqui estão alguns dos principais cases da área de manufatura aditiva da Flex. Claro, não estão todos, porque nós temos muitas aplicações que estão dentro da nossa manufatura. Mas aqui eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês o poder dessa tecnologia que nós temos aqui, a MJF, ou até mesmo o poder da tecnologia de impressão 3D. Começando com essa peça, que é uma peça de monstruário mesmo. Ela passa pra gente tudo que manufatura aditiva pode ser. Aqui, por exemplo, ao invés de eu ter um bloco maciço de material, eu tenho um estudo de força, mantendo apenas as áreas onde eu vou ter algum tipo de aplicação de força ou resistência. Com esse estudo, eu reduzo a quantidade de material que eu utilizei para imprimir, quer dizer, a peça se torna mais barata. Se eu reduzir a quantidade de material, além de mais barata, a minha impressão também é mais rápida. E um outro diferencial é que eu mantenho a mesma resistência que essa peça deveria ter. Um outro case bem interessante, também com esse mesmo conceito de uso apenas da quantidade necessária de material para se manter a resistência, é esse case para HD, que nós criamos um projeto para reposição de peças, spare parts, peças de inventário, que não eram possíveis de serem encontradas no mercado. Nós fizemos o desenho, o projeto e hoje aplicamos em algumas das nossas máquinas. Temos também aqui um exemplo de uma maçaneta com uma estrutura totalmente inovadora, mantendo a mesma resistência mecânica que a peça precisa, porém utilizando o mínimo de material. Falando um pouquinho agora sobre peças de manufatura e projetos de inovação, a tecnologia de impressão 3D nos permite uma flexibilidade na customização dos meus projetos. O que isso quer dizer? Significa que durante o desenvolvimento do meu projeto, se eu precisei alterar o meu desenho, eu não impacto o meu cronograma de entrega e eu não dependo de um fornecedor terceiro para fazer a fabricação das minhas peças para mim. Partindo desse projeto, eu precisei editar e customizar, eu simplesmente crio o meu projeto 3D e faço a fabricação dentro do meu próprio site. Aqui eu tenho 3 exemplos de 3 modelos distintos do mesmo projeto, da mesma garra. Se a gente for tentar classificar esse tipo de desenvolvimento nos moldes tradicionais, por baixo eu acredito que a gente levaria de 3 a 5 semanas para conseguir fazer essa edição. Aqui na área de manufatura aditiva e tendo uma impressora 3D dentro do nosso ecossistema, a gente otimiza esse tempo, esse processo para até 5 dias. Saindo um pouquinho sobre projetos e novos produtos,
eu passo para a parte de peças de manufatura, peças de produção. Esse aqui é um projetinho muito interessante, por sinal existe um paper dele no LinkedIn aqui do nosso instituto, do FIT. Esta é uma garra para um robô colaborativo. Um robô colaborativo é um robô que vai ser utilizado dentro da linha de manufatura para automação de processo. Nada mais é do que esse robô é responsável por fazer a coleta de cartuchos em caixas e colocar ele na esteira. E a gente reduziria até 4 operadores ao automatizar essa estação. Qual que era a nossa dificuldade aqui? O peso do meu cartucho, ele tem de 300 a 500 gramas. Então, a minha garra, ela precisaria ser muito leve, porque o próprio braço robótico, o meu próprio robô, ele possui uma limitação de peso, que seria a soma do peso da minha garra para o peso do meu cartucho. Eu ouso dizer que não existe nenhuma tecnologia de fabricação tradicional que pudesse produzir uma garra para ser instalado nesse robô. Trazendo esse projeto para a área de manufatura aditiva, foi desenvolvida uma garra totalmente inovadora, com uma geometria muito mais ergonômica, com cantos mais arredondados e com um sistema muito mais facilitado para se acoplar o meu sistema pneumático. Além de tudo, fazendo uso da tecnologia MJF, nós temos uma peça extremamente resistente, porém muito leve, utilizando o mínimo de matéria-prima, apenas o necessário para manter a resistência da minha peça. Com esse projeto totalmente inovador, e aqui a gente classifica ele como design para manufatura aditiva, porque ele foi totalmente projetado pensando nas vantagens que a tecnologia me permite, nós pudemos instalar 3 robôs, eu acredito, dentro da linha de manufatura de cartuchos, automatizando essa linha. Quer dizer, este robô só pôde ser instalado na linha de produção devido a uma impressora 3D. E é isso, pessoal. Estes foram alguns dos cases que eu separei para mostrar para vocês. E esta é a área de manufatura aditiva da Flex Sorocaba. Vale lembrar que a nossa área apoia diretamente o nosso Centro de Inovação em Produtos, o PIC. Deixo aqui o meu muito obrigado pelo tempo de vocês e fico sempre à disposição em caso de qualquer dúvida sobre a área ou sobre a tecnologia Multi Jet Fusion. Me procurem nas redes sociais. Até breve!